A maioria das pessoas que quer mudar de vida, quer restaurar a família, quer ter negócios de sucesso, mas não tem a coragem de fazer aquilo que é necessário ser feito para renovar a sua própria mentalidade, para renovar a sua própria mente. Muitas vezes você está preso em ciclos repetitivos de escassez. Então, se isso acontece com você, esse nosso encontro é para você. Então seja muito bem-vindo, bom dia, que esse dia seja extraordinário. Essa é uma série de encontros que nós vamos fazer sobre inteligência emocional para fortalecer aí a tua fé, a tua família e os teus negócios. São 6h57 da manhã, 6h58 agora, da manhã, ao vivo. E você que assiste gravado, então já compartilha aí, já indica e passa para as pessoas que você quer, deseja mudança, deseja transformação de vida. Mas deixa eu começar essa semana com uma pergunta muito direta para você, uma pergunta que precisa mexer na tua cabeça. Até quando você vai continuar aceitando os mesmos resultados que você tem tido sempre, os mesmos resultados disfuncionais da sua vida? Na sua casa, nos seus negócios, até quando você vai aceitar essas coisas? Porque a transformação, ela começa verdadeiramente quando você entende qual é a problemática e decide mudar. A maioria das pessoas passa muitos anos planejando sucesso, passa anos buscando ilusões, mas continua sempre vivendo a mesma rotina de escassez, continua sempre vivendo aí falando as mesmas justificativas, as mesmas historinhas, né, contadas aí que não geram resultado nenhum. Então hoje eu quero te falar uma verdade impessoal. A transformação exige uma coragem que nem todos têm medo, né? Que a maioria tem medo de bancar. A transformação exige uma coragem que a maioria tem medo de bancar. Tem medo de fazer, tem medo de expor, tem medo de fazer aquilo que é necessário ser feito no tempo que precisa ser feito. Então, se você está pronto, você está pronta para romper esses ciclos repetitivos, o seu lugar é aqui. Então já pegue papel e caneta, porque o nosso conteúdo vai ser cirúrgico, nada de coisa muito longa, vai ser pontual para que você tome decisões nessa manhã de segunda-feira e comece aí a sua semana de fato com algo produtivo. Então eu queria começar falando para você aquilo que Paulo fala aos Romanos no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, quando ele diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que para você experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa primeiro transformar a sua mente, não se permitindo modelar aos padrões que a nossa sociedade impõe, aos padrões que o mundo impõe. Então, esse modelar, esse transformar a mente é uma renovação necessária e não um conceito abstrato. É algo que precisa ser feito e se trata aqui de uma reprogramação ativa das suas crenças. É você reprogramar a forma como você crê, aquilo que você acredita. E eu queria te explicar rapidamente aqui nesse nosso primeiro encontro como é que se forma uma crença pela matriz de geração de crenças. Então, presta atenção que é um ciclo, tá? A maneira como você se comunica, seja ela externa ou internamente, isso determina aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa, por sua vez, geram os seus sentimentos. Então, o que você comunica, você pensa, e o que você pensa, você sente, porque você vai estar vivenciando isso. Então, são esses sentimentos repetitivos, tá? Esse ciclo repetitivo que tornam as crenças de modo profundo, de modo a enraizado. E essas crenças, então, são autorrealizáveis, tá? Então, o ciclo é contínuo, você comunica,
aquilo que você comunica, seja externo ou internamente. Você pensa e aquilo que você pensa gera sentimentos. E é a repetição desse ciclo forma, então, as suas crenças de maneira profunda e autorrealizadas. Então, as crenças elas são formadas de duas maneiras. Ou por forte impacto emocional, ou por muita repetição. Tá? Então, toda crença que você tem, toda a crença, seja ela de capacidade ou incapacidade, ela foi formada por este ciclo que precisa ser trabalhado. Então, não adianta você querer ter uma vida extraordinária, você querer ter sucesso na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Não adianta você desejar isso se a sua comunicação diária ainda está presa na murmuração, se ainda está presa na invalidação das pessoas que você ama, né? Se você está buscando aí reconhecimento de quem não te reconhece. Não adianta nada você querer mudar se você está preso a essas coisas. A tua forma de comunicar, você murmura, você é alguém que só fala negatividade, só tem pensamento ruim, é alguém que não olha para as coisas boas. Então você está comunicando só coisa negativa e essa comunicação vai gerar crenças negativas em você, tá? Então o seu cérebro ele repete padrões porque ele busca economizar energia. O seu cérebro ele foi programado para economizar energia, tá? Operando sempre no piloto automático. Então, o teu cérebro ele sempre vai fazer aquilo que dá menos trabalho, aquilo que traz menos desgaste. É por isso que você muito facilmente cai no comodismo, porque é algo que você já está acostumado a fazer. E ele sempre opera nesse piloto automático com base naquilo que você viu, ouviu e sentiu no passado. Você já teve uma dor no passado, então você ouviu palavras, você sentiu sensações não agradáveis, você viu coisas que você não gostaria de ver, o teu cérebro programou aquilo para que no futuro, caso aquilo aconteça novamente ou coisas semelhantes, o teu cérebro diz, eu já sei como lidar com isso, então eu vou agir simplesmente no piloto automático como eu já fiz, tá? Então o teu cérebro age dessa forma. Então se a sua infância foi marcada por muita escassez, foi marcada por escassez, foi marcada por conflitos familiares, por discussões, por gritarias. Muito provavelmente esses bits eles foram gravados na tua mente, criou-se uma memória aqui no teu cérebro, onde ficou linkado ali, gravado essas coisas. Por exemplo, uma criança que ouve a todo instante dos pais ou das pessoas que ela admira que ela não presta, que ela é um nada, que ela nunca vai ser ninguém, que a vida dela ali é só um prejuízo. Enfim, quando ela escuta isso repetidamente, isso cria uma crença de incapacidade, uma crença de não merecimento, aonde ela diz: ah, papai não me ama, mamãe não me ama, fulano não me ama. E isso cria essa crença e gera-se uma comunicação onde ela comunica, poxa, eu sou um bostinho, eu sou um nada, eu nunca vou ser ninguém. Uma comunicação externa, porque a fisionomia dela muda, e interna, ela comunicando todo o tempo aqui. E isso geram pensamentos, né, que geram a, sentimentos nela que fortalecem aquela crença de incapacidade, aquela crença de não merecimento. E é por isso que você vê muitas pessoas ainda hoje, enquanto chega na fase adulta, buscando a aceitação e fazem de tudo. E querem ser aceitos, querem ter a atenção das pessoas, querem se sentir valorizados a todo custo. É por isso que tem pessoas que gostam de gastar, 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 comprar, 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 porque assim elas se sentem bem, elas aliviam esse peso de mostrar que são algo, de mostrar que conquistaram algo, né? Então, a sua mente ela forma dessa forma, mas você hoje, como um adulto autorresponsável, você tem o poder de mudar a sua comunicação, você tem o poder de mudar a forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se posiciona. Tudo isso você tem o poder de mudar, porque isso é a sua comunicação. E uma vez que você muda a sua comunicação, você muda a sua forma de pensar.
Uma vez que você vai transformando a sua forma de pensar, você vai modificando os sentimentos que antes você tinha, e isso vai trazendo novas crenças, crenças profundas e autorrealizáveis, tá? Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, na carta de Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz que tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for de boa fama, isso deve ocupar o seu pensamento. Então, trazendo esse princípio prático de fé para a sua vida, para que você possa transformar a sua maneira de pensar, então está na hora de você começar a buscar aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é de boa fama e pensar nessas coisas. Pensem nessas coisas. É isso que você vai comunicar e sentir e criar novas crenças, crenças de capacidade, crenças de merecimento, e se livrar das crenças passadas. Isso vai ajudar a você a criar novas sinapses neurais. O nosso cérebro é feito de muitas sinapses neurais. E essas sinapses, independente da fase, inclusive na fase adulta, elas podem ser construídas, são conexões, tá? E quanto mais sinapses você tem, mais conexões você tem, mais então a atividade cerebral você tem, e isso faz com que as suas crenças sejam realizáveis, sejam autorrealizáveis. Né? Mas a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: o que você tem colocado na tela da sua mente nos últimos dias? Você tem comunicado vitória ou derrota? Uma coisa é certa, pessoal. Tem poder quem age. E superpoderes quem age certo na velocidade certa. Consciência não gera progresso sem que haja uma decisão real. E decisão real, ela não vem movida por fortes emoções, porque as emoções vêm e vão, a não ser que elas se transformem em crenças. E para que você transforme em crenças, você precisa repetir e fazer de forma que isso seja impactado na tua vida. Então, consciência sem decisão não gera progresso, é por isso que você precisa tomar uma decisão. É por isso que eu quero que você tenha uma atitude prática para as suas próximas 24 horas. Eu quero que você esteja aí ligado, sabendo o que você vai fazer exatamente hoje, dentro de 24 horas, num processo de mudança, num processo de transformação. Então, qual é o comportamento disfuncional? Qual é a reclamação? Qual é a postura passiva que você tem que eliminar hoje da sua rotina? Qual é? Qual é, então, esse comportamento que você precisa substituir? Quais as coisas que você tem que deixar de falar, que estão só reclamando, reclamando, reclamando? E qual é a postura passiva que você vai mudar hoje na sua rotina? Decisões geram transformação e exigem coragem. A transformação exige coragem de você fazer aquilo que é necessário ser feito, independente se você tem vontade ou não tem vontade. Então, se você quer transformar a tua vida, está na hora de você começar a ter coragem de tomar decisões que gerem resultado. Eu quero que você vai estar assistindo aqui comigo no ao vivo, ou você que acabou de assistir essa gravação, coloca aqui nos comentários para mim toda a decisão que você tomar hoje. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, para que mude a sua trajetória. Às vezes a gente toma uma decisão, eu vou fazer isso, mas a gente não comunica e acaba ficando por isso mesmo. Então, quando você se compromete e você escreve, por exemplo, aqui, você está se comprometendo e essa decisão acaba se tornando algo mais prático, mais real. Então, nós estamos apenas começando amanhã, às 6h57 da manhã, em ponto. Eu te espero aqui para o nosso próximo passo. Nós vamos conversar sobre a linguagem da unidade do lar. Então, vou trazer aí para você princípios bíblicos, um princípio bíblico de Gênesis sobre unidade e comunicação, o impacto que a linguagem tem na tua vida, seja a palavra, seja a fisiologia, na atmosfera da tua casa e os resultados que isso traz. Então tenha um dia extraordinário de muita vitória, que Deus te abençoe e até
a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.